Para o Apocalipse de João com o Evangelho de João, a gramática, a escrita é diametralmente oposta. Caramba! Então o Apocalipse era uma revelação de Jesus. Só que eles escreviam o Apocalipse de maneira codificada. Para quê? Porque estava denunciando... O anticristo seria o quê, então? O último papo que a gente teve foi lá no Redcast. Foi mesmo. E aí, uma das últimas perguntas do Júnior, que não deu para responder... Aliás, Júnior, um abração para você. Grande viu? abraço para o Júnior, ele queria vir, mas não deu. Pois é, entendeu? então o convite Eu chamei feito ele. aí. Mas uma das últimas perguntas lá, que você falou que era difícil de explicar, que o Júnior fez, que era sobre o Apocalipse. Que é... Porque você falou que o último livro da Bíblia... É o Evangelho de João. É o Evangelho... Por que não é o Apocalipse? Porque o Apocalipse é o seguinte, o João que escreveu o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos. Ah, foi ele que escreveu o Ele Apocalipse. escreveu o Apocalipse. Tá. Ou ele, ou um secretário dele, porque na tradição diz que ele tinha consigo um jovem chamado Prócroos. Prócroos era o que escreveu para João. E quando você compara o Apocalipse de João com o Evangelho de João, a gramática, a escrita é diametralmente oposta. Caramba! Aí muita gente fala o seguinte, é óbvio que não foi João que escreveu os dois. Não, é porque ele está pensando com a cabeça de hoje. Mas na época, como tinha o lance dos secretários, inclusive eu te mostrei aquela tabuleta romana que o secretário escrevia, na época bíblica ou na época greco-romana, autor e escritor não eram sinônimos perfeitos. Entendi. Por quê? Porque para escrever, gente, era muito caro. Então, quando eu tinha que escrever um livro, eu ia editar para um secretário. E o secretário, às vezes, colocava o que eu falei com as palavras dele. Se eu tinha um secretário mais culto, ele escrevia mais rebuscado. Claro. É como se esse nosso bate-papo aqui, você pede 2 pessoas para transformar isso num livro. Exatamente. Então, se tiver visões, dependendo da visão, exatamente. né? Então, esse escreveu na Ilha de Patmos. João não morreu na Ilha de Patmos, como muita gente pensa. Ele foi liberto pelo imperador Ilha de Patmos Nerva. é onde? É no Mar Egeu. No Mar Egeu. Hoje pertence... é na frente da... Ali na Grécia, na região da Grécia, nas ilhas ali do Peloponeso ali. Tá. Então, hoje, a Ilha de Patmos pertence à Grécia, mas teve uma época que pertenceu à Turquia, quando a época do Império Otomano. Então, ela fica ali no Mar Egeu, a Ilha de Patmos, perto da cidade de Éfeso, que hoje é Cuxadás, lá. E dessa ilha, o João sai, quando Nerva solta um indulto, permitindo a libertação de todos que foram presos na época de Domiciano, e ele volta para a cidade de Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele encontra um ambiente ali que propicia ele escrever o Evangelho de João. E João dialoga demais com a filosofia ao escrever o Evangelho de João. Isso é muito legal, porque ali em Éfeso morou 500 anos aproximadamente antes de João um filósofo chamado Heráclito. Heráclito de Éfeso. O rio não passa duas, não se pode atravessar 2 vezes o mesmo rio e tudo mais. Nós temos os fragmentos de Heráclito. E Heráclito para Éfeso era como se fosse, sei lá, Monteiro Lobato para Taubaté. É aquele cidadão de honra que mesmo anos depois da morte dele, todo mundo fica falando, nossa, fulano de tal foi daqui e tudo mais e tal. Então, o que acontece? O João foi dialogar com os escritos de Heráclito. Heráclito dizia que tinha uma causa primeira, isso até é engraçado, até falando isso com o Sérgio, porque os filósofos foram, não sei se você vai concordar com a minha fala aqui, os primeiros cientistas antes da ciência moderna. Ah, com certeza. Porque... Tanto que se você pegar até os caras antigos, filósofo, astrônomo, matemático, papapá, né? O filósofo era o exatamente, cientista, né? Porque ele sentava e debruçava em cima da physis, que era a natureza em grego, a palavra physis em grego é natureza, e ele queria entender qual seria o segredo da natureza. Aí você tem lá os pré-socráticos e tudo mais, como achava que era a água, o apeiron, o ar, o átomo. O átomo foi idealizado por Demócrito muito antes de existir a ideia de um microscópio. Eu já falava da partícula atômica, que hoje a gente sabe que pode ser divisível. Mas aí, nesse mundo, o Heráclito propôs que havia uma causa primeira que permitiu a existência de tudo o que há, mas essa causa primeira ela era tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que nós não poderíamos compreendê-la. Ela fala assim, a natureza ama ocultar-se. E essa causa primeira, que produziu tudo, mas ela está oculta, ela tem uma ponte com o que foi produzido, que Heráclito dizia que era o logos. Logos, em grego, significa verbo, palavra. Aí, o que chama atenção é que, como eles queriam descobrir o segredo da natureza, a palavra grega é a palavra arre. Arre você pode traduzir como princípio ou principal. Você não fala, por exemplo, assim... A arqueologia estuda o princípio da coisa. Certo. Mas você fala também assim, o arqui-inimigo
o principal inimigo. Certo. Tá certo? Princípio e príncipe vêm da mesma raiz. Então, qual que é o princípio de todas as coisas? Aí o Heráclito falava, o princípio de tudo é o Logos. O Logos que causou tudo e é pelo Logos que conhecemos o que não é conhecível. Aí o João começa o evangelho dele. No princípio era o Logos. Heráclito estava certo. Só que João vai dizer mais que o Logos se fez carne e habitou no meio de nós, e João vai identificar Logos com Jesus de Nazaré. E aí começa o evangelho de Jesus. Ou seja, João dialogou do conhecido para o desconhecido, como eu estou fazendo com você aqui. Você falou, eu não entendo nada de Bíblia. Eu pego alguns pontos da sua área para poder ilustrar a Bíblia Sagrada. É o que João fez. E o Apocalipse entra no quê? O Apocalipse entra no seguinte aspecto. Como João estava na ilha de Patmos, ele escreveu sobre as coisas que haveriam de acontecer e ele usou um estilo literário chamado Apocalipse. Apocalipse, antes de tudo, é um estilo literário. O que significa essa palavra Apocalipse? Em grego, apó é para longe de. Por exemplo, apóstolo, que foi enviado para longe, né? Os enviados, apóstolo. Quando você fala apoteótico, uma coisa que está muito longe da terra, está longe, distante. Apostasia, aquele que rompe, que apostata, que vai para longe. Então, aposta, por que falava aposta? Porque o pessoal jogava os dados para longe. Então, E apóstolo é? Apóstolo é enviado, o enviado. que vai para longe. Tá. Então, apó significa para longe de, ok? Aí você pega a palavra calipto, significa sombra. Tanto é que eucalipto, em grego, boa sombra. Então, apocalipto, para longe da sombra, para longe das trevas. O que está longe da sombra está revelado, está à luz. Então, o Apocalipse era uma revelação de Jesus. Só que eles escreviam o Apocalipse de maneira codificada. Para quê? Porque estava denunciando poderes que estavam no poder. Eu sei que é redundante, poderes que estavam no poder, mas a ideia é essa mesmo. O pleonasmo é proposital. Eram pessoas que estavam administrando e queriam impedir aquilo de chegar no povo. Então, eles escreviam de maneira codificada. Ao invés de falar de Roma, falava de uma besta, um animal feroz que surgiu do mar. É Roma. A besta do Apocalipse é Roma, é o Império Romano em todas as suas fases. A fase antiga e a fase atual. Porque o anticristo, na visão apocalíptica, é um advento do Império Romano com outra roupagem, com outro nome, com outras características, mas com a mesma filosofia, com o mesmo objetivo. O anticristo seria o quê, então? Um imperador romano? Mas não com o nome de imperador romano, mas certo. com a mesma filosofia do imperador romano. Porque o que é o imperador romano? A relação. Exatamente, a relação. Você está entendendo? É como se eu falasse assim, o tablet... Hoje, então, o Apocalipse é contando a história de como que os romanos dominaram o povo ali. O povo ali, exatamente. Só que ao Era mesmo... o fim daquele mundo deles. Daquele então. mundo deles. Só que, tá. como a gente que acredita na Bíblia como inspirada por Deus entende que tinha uma revelação divina, não foi João que tirou da cabecinha dele, ele contava aquela história que estava acontecendo de maneira codificada e mostrava profeticamente que essa história vai se repetir no futuro. Você entendeu? E que o anticristo virá no futuro, nos mesmos moldes do passado. Sabe aquela ideia do Cícero que falava Historia et magister vitae? A história é a mestra da vida? Então a ideia é essa. O passado... vou falar do Hatton. O presente é a chave do passado, né? A profecia faz o contrário. O passado vai ser a chave do futuro. Porque a história vai se repetir. Então, o Apocalipse, a ideia é essa, é mostrar uma história que vai se repetir, mas vai culminar na intervenção divina. Tem um ar profético, então, Tem um ato profético. A diferença é essa. Esse é um ponto da Bíblia que eu tenho que falar com muito cuidado, porque eu sei que muitos dos que estão assistindo a gente não acreditam em Bíblia. Então, estou falando do ponto de vista do que a Bíblia diz que ela é.